Oi, terceiro ano. Vamos estudar literatura? Ok, atividade número 2. Nós vamos falar da primeira geração modernista, exatamente de Mário de Andrade. Mas precisamos lembrar um pouquinho de onde isso começou, né? A da Semana de Arte Moderna, que você sabe, fevereiro de 1922, dos dias 13 ao 17. 3 dias de uma explosão de reverência e de arte, todo tipo de arte. Então, esses jovens que estavam cansados dessa arte estrangeira, da influência estrangeira na nossa vida, na nossa arte, na nossa literatura, desse formalismo, padrões de lá que a gente adotava aqui como sendo nosso. Na literatura, os parnasianistas usavam uma poesia tão fechada, tão, como eles mesmos diziam, uma arte pela arte, sem sentimento, sem espontaneidade, muito cheio de métricas, os versos contados, decassílabos, rimas, A, B, B, A, aquela coisa tudo muito pronta, muito engessada, né? Um português muito correto, um academicismo muito grande, que uma grande parte dos brasileiros não entendiam muito bem. Não, nós somos muito coloquiais, né? E a poesia parnasiana, a poesia romântica e toda a nossa arte de então era muito formal, muito presa. E essa geração não queria mais isso, queriam se libertar. Então eles vinham com propostas muito fortes. Eles diziam assim: nós não sabemos o que nós queremos, mas nós sabemos o que não queremos. E eles então lutavam para reconstruir a cultura brasileira, agora sobre bases nacionais. Revisar de forma crítica o passado histórico, né? Falar sobre isso, ver os erros, ver os acertos, né? Discutir as tradições, tirar do brasileiro essa coisa de coloniado, colonizado, esse apego dos valores de lá, né? Do estrangeiro, trazer como era a proposta de Oswald de Andrade no movimento antropofagista, né? Lembrando dos índios canibais que comiam os guerreiros inimigos porque pensavam que estavam recebendo os seus valores, os seus poderes, as suas virtudes. Então Oswald de Andrade, ele sugeriu isso, que nós pegássemos a cultura lá de fora, devorássemos, comêssemos, aprendêssemos como se faz. E então a gente trazia para cá. E aí a gente fazia com a nossa cara, do nosso jeito. E o quadro Abaporu, então, ficou sendo o símbolo dessa geração modernista, dessa semana de arte moderna. Nessa semana de arte moderna, Mário de Andrade fazia parte dela. Mário de Andrade, que talvez seja o mais brasileiro dos modernistas brasileiros, amava o Brasil, amava São Paulo. Um escritor com um estilo muito inovador, e sobretudo ele primava pela valorização da identidade da cultura brasileira. Ele escrevia sobre o Brasil, com a cara do Brasil.
com a língua do Brasil, com o jeito do Brasil. Ele foi um estudioso do folclore brasileiro, do povo brasileiro. E em 1928, deitadinho em sua rede, em 6 dias ele escreveu Macunaíma. Um livro não muito fácil de entender, não muito fácil de ler, mas que tem um seu encanto e se tornou uma das obras-primas da literatura brasileira. O personagem principal dessa história simboliza a nação brasileira, uma nação que estava começando. E ele trazia um herói, como diz o título, um herói totalmente sem caráter. Palavras de Mário, que ele era um personagem feio, preguiçoso. Depois de 6 anos ele foi falar e a primeira frase que ele disse foi: "Ai, que preguiça". Ele nasceu numa tribo indígena, portanto era índio. Ele era negro e depois ele ficou branco. 3 nações nesse personagem. Uma nação em formação. Ele fazia o que ele queria fazer, sem se preocupar com as consequências, sem se preocupar com o que os outros iam pensar. Ele era vaidoso ao extremo, mentia com a maior facilidade. E ele tinha uma sensualidade muito aflorada. O sexo para ele era primordial. Com o passar da história, aconteceu que ele se banhou em águas mágicas, águas encantadas, e ficou branco, louro, dos olhos azuis, e ele amou isso. Amou. Os seus 2 irmãos também vieram se banhar, né? Porque também queriam ficar louros. O segundo, quando se banhou, a água já não tinha mais tantos poderes e ele ficou amarelo. O outro irmão só ficou um pouquinho de água no chão e apenas as suas mãos, as palmas das mãos e dos pés ficaram brancos. Mais uma vez, Mário de Andrade nos mostra aí as 3 etnias que formaram o Brasil: o índio, o branco e o negro. Na próxima parte nós vamos estudar então o título dessa história: o herói sem caráter. E nós vamos então analisar 2 palavrinhas: herói e caráter.